Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja abençoando aí sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Arco Verde, e gostaria de dar continuidade com vocês àquela série de vídeos que estamos fazendo a respeito do tema missões. Que desculpa nós estamos dando para não pregar o Evangelho? Que desculpa nós estamos dando para não falar da graça e do amor de Cristo às outras pessoas? Então nós vemos aquele artigo do reverendo John Piper, alguém que tem contribuído muito para a igreja brasileira, principalmente para a igreja reformada brasileira, a respeito de assuntos que são pertinentes à nossa vida. Entre eles, o tema missões. Então, a primeira desculpa foi tratada no último vídeo. Não sou esperto o suficiente. Nós vimos que não precisa ser muito intelectualizado para poder falar da grandeza, da graça e da misericórdia de Deus. Podemos dar várias outras desculpas, mas eu gostaria de tratar a respeito dessas. A segunda, que é a que eu quero tratar hoje, meu corpo e minha personalidade não são fortes o suficiente. Talvez você não seja aquela pessoa que tem aquele entusiasmo em falar, aquela pessoa que tem aquela força de convencimento para as outras pessoas. Ou talvez o seu corpo não seja seja debilitado. Talvez você tenha alguma doença que lhe impede de falar bem. Talvez você tenha alguma doença que lhe põe de cama e que você está impossibilitado de sair para evangelizar de casa em casa ou fazer algum evangelismo pessoal. Mas, meus irmãos, isso não deve ser barreira para nos impedir de falar do Evangelho de Deus. Nós vemos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que preso conseguia evangelizar a guarda pretoriana, que preso conseguia evangelizar outras pessoas que estavam detidas junto com ele naquela prisão. Então, as debilidades, aquilo que nos impede de sair da nossa casa, ou de sair para falar às outras pessoas, não deve impedir de anunciarmos o Evangelho para quem está mais próximo de nós. Então, vamos ver alguns versículos bíblicos que nos remetem a isso. Lembrando que esse artigo pode ser encontrado no site Monergismo, que eu colocarei na descrição desse vídeo. E o texto é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Um dos textos, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, como a palavra de Deus nos diz, nós somos vasos de barro. Vaso de barro, se você deixar cair ou se você colocar em algum canto e ele bater em alguma coisa, muito provavelmente ele vai quebrar. É algo frágil, é algo que não tem uma força, não é tão resistente quanto uma panela de metal ou algo de metal ou de qualquer outro material mais resistente. Então, nós somos vasos de barro. Nós somos frágeis. Se não houver cuidado em nossa vida, nós quebramos, nós desfalecemos. Mas isso não deve ser impedimento para falarmos do amor de Deus, da graça de Deus. Outro texto é o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 12, e versículos 9 e 10. Diz o seguinte: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo aqui, ele está falando, o próprio Cristo está falando com ele, dizendo que a graça basta, que a graça bastava para Paulo. Paulo estava se reclamando, digamos assim, do espinho na carne que ele estava sofrendo, mas a graça de Deus é o que nos faz permanecer firmes, é o que fez Paulo permanecer firme, por mais que ele sofresse. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E nós somos instrumentos de bênção para as outras pessoas. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, achando que nós somos suficientes para convencer as outras pessoas, nós somos suficientes para falar da graça de Deus, sem que haja um convencimento do Espírito Santo, essa nossa força, essa nossa experiência não vai servir de nada. Mas quando nós reconhecemos que somos frágeis, que somos nada, que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, quando nós reconhecemos que mesmo acamados, mesmo em dificuldades, mesmo em doença,
nós somos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Quando Deus cresce, quando Cristo cresce e nós diminuímos, é que nós realmente vemos o poder de Deus agindo através de nós. Então que esse poder esteja sobre a sua vida e que você seja esse instrumento do anúncio do Evangelho de Cristo, do anúncio da graça de Deus na vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe.